Nós vamos bater um papo com ela, que é nutricionista, muito querida, aqui da cidade de Pradópolis. Um beijo para Pradópolis, cidade vizinha de Ribeirão. E ela é especialista em emagrecimento. Seja muito bem-vinda, Andressa Wittig. Obrigada, Cissa. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Bom, chega de férias, a criançada volta às aulas. Mesmo que essa semana aí a gente está antecedendo o carnaval, então ainda dá para... não vou tanto na aula, sabe aquela coisa? Que sim. Nós brasileiros, a gente costuma, depois do carnaval começa o ano. A vida começa depois do carnaval, né? Mas as mães, os pais, eles têm que usar muitas vezes a criatividade para o filho comer? Sim, infelizmente, né, nessa parte antes das férias, né, durante as férias, a gente percebe que as crianças saem um pouquinho da rotina alimentar. Né? Então, acaba comendo uma coisinha fora ou outra. Aí, quando tem essa retomada das férias, as voltas às aulas, a gente precisa usar a criatividade para as crianças conseguirem ter uma alimentação saudável nesse período de volta às aulas. Porque se a gente for pensar, a criança vai fazer 1 ou 2 refeições ali na escola. E ela precisa, né, ter uma alimentação saudável para conseguir crescer, se desenvolver. Isso é muito importante. Andressa, a alimentação, ela influencia no aprendizado? Sim, com certeza. Principalmente nesse período escolar, a gente observa que vai influenciar no desenvolvimento intelectual dessa criança. Tá? Então, ela precisa, tudo que ela for consumir vai influenciar no desenvolvimento dela, tá? Tanto da parte física, da parte mental, é muito importante. E você, mamãe, papai aí de plantão, o que você coloca, como que você organiza a lancheira do seu filho quando ele vai para a escola? Manda a sua mensagem através do WhatsApp. E aí, Andressa, o que eu devo colocar na lancheira ali do meu filho, hein? A gente precisa pensar, sempre ter um lanche equilibrado. Né? Porque se a gente for observar hoje em dia, com a rotina corrida, muitas vezes as mães acabam optando pelo que é mais fácil. Né? Então, por exemplo, um industrializado, e nem todo industrializado é saudável. Tem o bichinho lá, favorito da criança, e aí às vezes a gente quer agradar a criança e acaba ofertando também por conta do pouco tempo, né? Da rotina corrida da mãe. Então, quando a gente for montar uma lancheira, a gente precisa pensar e montar um lanche equilibrado, com carboidratos, que serão fontes de energia para essa criança, proteínas, que vão ajudar tanto na parte de desenvolvimento muscular, de crescimento, da parte intelectual, as gorduras também, que são fontes de energia, e a criança precisa de gorduras. Então, a gente precisa pensar nesses 3 nutrientes, além das fibras. As fibras, elas vão ajudar a criança a ter mais saciedade, né, por mais tempo, não sentir fome ali, né, porque ainda mais na fase escolar, que às vezes tem bastante atividade, né, então a gente tem que pensar em lanches equilibrados e evitar os ultraprocessados da vida. Sucos. Sim. Os sucos naturais são, evidentemente, melhores. Sim, os sucos naturais a gente consegue incluir, né, tem que só pensar assim, se a criança, de repente, não está um pouquinho acima do peso, que, por exemplo, para preparar um suco de laranja, vai usar ali 5, 6 laranjas, é muita quantidade de carboidrato, né, por porção ali no suco. Mas dá para a gente incluir, pensar ao invés de um suco industrializado, que tem aditivos, se a gente pegar para ler a lista de ingredientes, tem muitos açúcares, às vezes tem mais de um tipo de açúcar ali, e a criança está consumindo aquilo, e tudo isso vai interferindo no desenvolvimento dela. Tá? Então, dá para fazer um suquinho natural, fazer um lanche, por exemplo, um pãozinho com um patê de frango, um patê de ovos, um patê de atum caseiro. Tudo que a gente conseguir fazer em casa vai ser melhor para a criança. Vai ser mais saudável, Sim, né? Sim, tem aqueles bolinhos de personagens. Sim. Aí, o ideal é você fazer em casa, né? Faça um bolinho ali com os ingredientes que você vai ter conhecimento. Mesmo que vá açúcar, tá? Mas a gente consegue equilibrar melhor o preparo. E às vezes, como que eu uso a criatividade, né? Para a criança ter vontade de comer aquele alimento. Que às vezes você vê o coleguinha ali, né? Com um bolinho de personagem. Colocar adesivos do personagem assim no potinho, fazer uma apresentação legal, dá para cortar também em bichinhos, em formato de estrelinha. Tem bastante forma que a gente consegue trabalhar para incentivar a criança a comer o lanchinho que foi levado ali na lancheira. Andressa, essa educação alimentar, essa rotina e essa relação com a comida, com os alimentos, ela começa desde pequeno, né? E os pais são os grandes espelhos dessas crianças. Eu acho que é importante também
começar pelo pai, pela mãe. E com certeza, é o que eu sempre falo, né? A família vai ser o espelho da criança, né? O que você vai oferecer de alimentação para a criança dentro de casa vai interferir se ela vai querer comer ali a frutinha no lanche da escola, o que ela vai querer comer na lancheira. Vai interferir sem dúvidas. E obesidade infantil? Sim. Ela como é que está essa questão? Eu não sei se existem estudos mais recentes em relação a isso. Sim, infelizmente. Como lidar com isso? Sim, infelizmente, cada dia mais a gente vê o aumento da obesidade, tanto na população adulta, como também nas nossas crianças, né? Justamente por conta dessa facilidade do consumo de ultraprocessados, a comida muito fácil, né? Fast food, tudo muito fácil, bebidas açucaradas, que ali fornecem muitas calorias por porção. Então, a gente observa que, sim, há um aumento na obesidade. Cada vez mais ali a gente observa também problemas relacionados com hipertensão, diabetes, já na fase infantil. Então, é uma preocupação, porque a alimentação que a criança tem nos primeiros anos de vida vai interferir para o resto da vida dela. E a água? A água é tão importante para a nossa saúde, né? Mas e aí, como é que você faz para falar para o seu filho, para a sua filha, que tem que tomar água? Não pode esquecer. Bom, a dica que eu dou é para as mães pegarem, né, colocarem uma garrafinha na lancheira da criança e que essa garrafinha, se possível, fique ali na mesa da criança, né, durante a aula. Por quê? A criança, ela não tem essa consciência igual ao adulto, que, eu tenho que tomar 2 litros de água por dia. Ela não vai ter essa consciência. Ela vai tomar água quando ela já estiver com muita sede. E quando a criança está com sede, já é um sinal de desidratação. Tá? Então, não é legal. O ideal é que ela esteja sempre ali se hidratando, levar sempre a garrafinha, lembrar a criança, né? Dar orientações ali, filho, toma essa aguinha durante o dia, a mamãe quer que você tome água, porque é muito importante também. Você chegou agora aqui no nosso programa, seja muito bem-vindo. O nosso bate-papo é com ela, que é nutricionista, especialista em emagrecimento, a Andressa Witschke, que tem um sobrenome difícil aqui, que eu tive que ensaiar para falar, e a Andressa, ela está falando sobre a alimentação em relação à retomada da criançada de volta às aulas. Como agora ter uma alimentação saudável, já que nas férias fica um pouquinho mais relaxada, e a gente entende, é normal. Mas e agora para voltar a ter essa alimentação mais saudável no dia a dia? Como faz? E você aí, qual a sua dica? O que você faz com os seus filhos? Bom, o café da manhã, uma pergunta bem interessante. Sim. O filho estuda de manhã. Sim. Toma café em casa ou você, como nutricionista, indica e fala, não, meu filho, olha, Andressa, meu filho não gosta de comer, ele gosta de comer só lá na escola. E aí, como que eu faço diante dessa situação? Sim, é sempre importante a gente buscar respeitar a individualidade da criança, tá? Mas assim, eu sempre oriento para tomar o café da manhã, mas tem crianças que às vezes vão acordar com apetite. Daí a gente faz um lanchinho mais reforçado ali no intervalo. Mas se fosse preparar um café da manhã saudável, que tivesse ali, né, pode colocar o leite que as crianças normalmente consomem, ao invés de achocolatado, tenta colocar um chocolate que vai ter menos açúcar, ou um cacau em pó. Dá para colocar uma porção de frutas, um pãozinho com queijo, um ovinho mexido, incentivando essa criança a ter um café da manhã saudável. E lembrando também, né, que se a família realizar o café da manhã, conseguir fazer um café da manhã saudável, a criança vai replicar a alimentação da família. Almoço, jantar, a ceia, enfim. Como é que eu posso, ao longo do todo o dia, a criança voltou para casa, já saiu da escola, tá em casa, o que eu posso oferecer? Sim, sim. No almoço e no jantar, a gente pode optar por comida, né? Tem pessoas que às vezes não gostam de comer comida no jantar, mas eu vou explicar um pouquinho depois. No almoço, é importante que o prato seja bem colorido, tá? E que metade desse prato tenha verduras, legumes, de cores diferentes, tá? Então, é importante a gente colocar pelo menos 5 cores no prato, para a gente conseguir incluir esses nutrientes que tanto a família vai precisar, como a criança também vai precisar dessas vitaminas e minerais. Colocar também uma porção de carboidratos, então um arroz ou uma batata. Não tem problema comer arroz, tá, gente? Que muitas pessoas às vezes falam, ai, meu Deus, arroz engorda. Não, tem que oferecer o arroz para a criança. A família pode consumir também, o feijão, são opções super saudáveis. A porção de proteínas também, que seria ali uma carne grelhada, um peixe, um frango. Daí a gente faz um prato bem equilibrado, pode colocar também uma fruta como sobremesa, uma laranja, que vai ajudar na absorção do ferro, principalmente pensando nas crianças,
né, que é comum que elas possam ter ali uma leve anemia por conta do consumo de leite e derivados, quando você coloca ali uma laranja, uma fruta cítrica depois da refeição, ajuda na absorção do ferro, que está ali na refeição, nessa vitamina C. No jantar, você pode tanto repetir o prato do almoço, ou pode fazer também um lanchinho leve, né? E se for fazer um lanchinho, né, optar pelo pão integral, que vai ter mais fibras, não vai ter ali farinha branca, optar por colocar um recheio com proteínas, como ovos mexidos, uma carne esfiada, um frango, para ficar bem completinho, e uma saladinha ali dentro desse lanche também, a gente consegue complementar. Andressa, como que eu posso armazenar a comida dessa criança para que não estrague, não azede, enfim, não seja contaminada? Sim, é importante a gente pensar nisso também, porque ainda mais o calor que faz aqui em Ribeirão Preto, né? É importante ter uma lancheira térmica, né, que suporte ali bastante tempo a temperatura. E no caso, por exemplo, de iogurte, leite e derivados, se a criança, por exemplo, fica o dia todo na escola, pode congelar o iogurte. Aí você tira de manhã e ela consome à tarde, porque aí na lancheira ele vai descongelando e fica fresquinho na hora que ela for consumir. Cuidado com as frutas também, né? As frutas preferir ali, né, sempre já deixar cortadinho e colocar bem embalado, bem higienizado também, para que essa criança não venha ter ali, né, um lanchinho contaminado, né, que estrague. O Andressa, como a gente falou no início do nosso bate-papo, comer saudável, ter uma alimentação saudável, ela dá mais trabalho. Sim. Né? É muito mais prático você chegar passar num drive-thru, pegar um lanche, pegar um refrigerante, um suco, um sorvete, sentar assim no sofá, tomar um pote de sorvete, isso é mais fácil. É bem prazeroso também. Sim. Só que depois tem que segurar a onda porque vai ter problema. Sim, infelizmente, né, esses produtos ultraprocessados que a gente tem muito disponível, assim, tem uma quantidade muito grande disponível, eles têm muito açúcar, muitos aditivos alimentares, muito sódio. Por isso que vem crescendo cada vez mais. Desenvolvimento de hipertensão, diabetes, e até nas crianças. Então, a gente tem que evitar ao máximo. Não é que é proibido. Eu não tenho como preparar um bolinho. Leia a lista de ingredientes. Tem algumas opções que são, vamos dizer assim, mais saudáveis. A gente tem que ter esse hábito de ler a lista de ingredientes, observar ali os ingredientes que o produto tem, para que a gente consiga fazer uma boa escolha dentre as opções que nós temos. O equilíbrio faz a diferença, né? Sim. E, Andressa, uma dica sobre a salada de frutas. Às vezes a gente fala, nossa, hoje eu estou na correria, não dá tempo de eu fazer uma salada de frutas. Faça uma quantidade boa que você vai consumir em 2 ou 3 dias no máximo, que eu acho que facilita. Sim, a salada de frutas é uma opção bem legal, tá? Dá para colocar ali 2, 3, 4 tipos de frutas. E uma dica para que às vezes a pessoa não gosta de fazer porque as frutas ficam escurecidas, né? Uma dica é você colocar ou suco de laranja ou suco de limão por cima. Por exemplo, a banana. Se ficar em contato com o oxigênio, ela vai ficar escurecida. Então você coloca ali um pouquinho de limão, um pouquinho de laranja, já não vai acontecer esse problema e vai ter a fruta ali garantida. Bom, você de casa, com aquele gostinho de quero mais informações aqui da Andressa, tem a sua rede social. Sim. Que é? Sim, o meu Instagram é @NutriAndressaVitk. Estou lá no Instagram, no YouTube, no Facebook. Um beijo para você, foi um prazer te receber. Obrigada. Manda um beijo da família Tá Com Tudo para todo mundo lá de Pradópolis. Obrigada. Manda um beijo para todo mundo de Pradópolis, todos que me acompanham. E muito obrigada pela participação, Cissa. Bom retorno para você. Obrigada. E para sua mãe? Cláudia.